E aí, galera, seja bem-vindo. Tava com saudade já, estava aqui com vocês. Tava sentindo saudade aqui de estar compartilhando a mensagem, pregando a palavra. Inclusive, deixei um pouquinho de lado isso por algumas semanas. Tava tendo um tempo de descanso, de férias, aí tava descansando a minha mente a respeito de tudo aquilo que Deus está fazendo. Mas estamos aqui de volta para toda quarta-feira, pelo menos uma mensagem aqui a abençoar a sua vida, ok? Queridos, antes da gente iniciar a nossa palavra, eu quero te explicar rapidamente que o nosso vídeo aqui, ele não tem como fundamento uma base teológica ou você simplesmente ter uma experiência emocional, alguma coisa. É você ter experiências reais com o Espírito Santo, você ter experiências reais com aquilo que Deus está fazendo, com aquilo que Deus faz, com aquilo que Deus é. E eu quero que você tenha um encontro verdadeiro com Deus a cada vídeo que você puder estar aqui, ok? Então, antes disso, nós vamos começar orando. Eu quero que você feche seus olhos, nós vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, nesse momento nós queremos orar diante da Tua presença. Espírito Santo, eu te peço para que cada pessoa que estiver assistindo esse vídeo, cada pessoa que estiver agora acompanhando esse vídeo, cada pessoa que está passando por um momento talvez de tribulação, de cansaço, de dor, um tempo onde talvez está sendo esmagado, está sendo oprimido. Espírito Santo, eu quero orar te pedindo a capacitação dos céus sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, a graça do Senhor Jesus que nos capacita a sermos realmente filhos do Senhor, para que possamos suportar também as pressões do nosso dia a dia. Pai, eu abençoo a vida de cada um aqui hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Querido, hoje eu quero compartilhar com você uma mensagem tão simples, que a mensagem é a seguinte: pressão. Quero falar sobre isso. E eu quero começar trazendo para você, falando algo que é um pouco importante eu trazer para você, que é o quê? A pressão, querido, não é nada mais, nada menos alguma coisa que coloca um peso sobre você. Nós achamos que pressão no mundo de hoje é algo ruim. Nós pensamos que pressão nos dias de hoje é algo que nos faz ficarmos cansados, que é uma pressão constante do trabalho, é uma pressão constante do nosso dia a dia. Mas, cara, deixa eu te falar uma parada bem simples e bem clara, que Jesus é muitas vezes Ele quem pressiona a nossa vida. Ele nos pressiona a sairmos de uma coisa chamada conforto. No mundo hoje, onde o seu conforto, a sua vida é a sua prioridade, Jesus está constantemente nos chamando para fora desse conforto, para fora desse lugar onde existe conforto. Eu quero trazer para você um dos maiores exemplos da Bíblia, chamado Paulo, onde ele foi pressionado a ponto de ele quase morrer. Eu quero te mostrar, cara, que existe bênção fora do teu conforto. Existe bênção fora da onde você sente onde você sente pressão e aonde você não está no controle das coisas. Olha o que está escrito na palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8. Paulo fala o seguinte: irmãos, eu quero que vocês saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Então, a primeira coisa que Paulo começa falando pra gente é que Paulo estava passando por uma coisa chamada aflição. A aflição, querido, pode ser aflição de alma, a aflição física, a falta de mantimentos, a falta de recursos, pode ser muitas vezes a aflição é uma briga com alguém, às vezes uma perseguição, muitas vezes até mesmo espiritual, onde acontecem guerras espirituais. Então, Paulo estava passando por esse momento de aflição, ele estava com os discípulos dele. E ele continua falando o seguinte: nós fomos esmagados e oprimidos além da nossa capacidade de suportar, ou seja, pressão. Paulo estava sofrendo uma pressão emocional, uma pressão física e uma pressão espiritual que quase levou eles ao quê? À morte. Como ele mesmo fala, que eles pensaram que não iriam suportar e não iriam nem sobreviver àquilo que estava acontecendo. E, querido, aqui eu quero deixar algo bem enfatizado para você. Muitas vezes a pressão que você está sentindo dentro de você é o próprio Deus te chamando para algo novo. Querido, quando Deus começa a mexer as coisas, quando Deus começa a mexer os pauzinhos, como a gente diz, Deus vai colocar dentro de você pressão. E essa pressão Ele vai te colocar na parede e fala assim: cara, você consegue mais. Você tem como viver algo maior. A diferença é nós não queremos. Quando Deus chama Abraão ele dá 1000 tipos de desculpa, né? Ou não, na verdade não. Abraão, o que ele faz? Ele simplesmente fala assim: amém. Se essa é a vontade de Deus, ele vai. Certo? E eu quero te dar um outro exemplo que é Jonas. Jonas, quando Deus chama ele começa a dar desculpas, ele foge, ele vai para outro lugar. E por aí vai. Aqui nós temos 2 exemplos bem claros de pessoas que obedeceram, mesmo saindo da zona de conforto, e pessoas que também desobedeceram, não querendo sair do seu conforto, né? Mas Paulo ele está falando exatamente para nós o seguinte, cara, que eu estava sendo oprimido além daquilo que eu podia suportar. E essa pressão que estava sendo colocada era de quem? Quem que estava trazendo essa pressão? Claro que vinha do inimigo, mas por que Deus estava permitindo?
Você já se perguntou isso, cara? Por que que Deus está permitindo essa pressão na minha vida? Por que que Deus está permitindo eu passar por esse momento de aflição? Por que que Deus está permitindo eu passar por isso? Às vezes eu nem sei qual é a causa do problema, mas por que eu estou passando essa situação que parece que eu não acordo bem? Tô sempre acordando desanimado, tô sempre acordando infeliz, tô indo dormir com o pensamento pesado, todos os dias parece que eu tenho vontade de morrer. É horrível, gente. Eu sou jovem, eu muitas vezes passei por isso já sendo cristão. E isso é normal. Só que essa pressão vai colocar em nós o senso de que o melhor suco, o melhor vinho sempre fica para o final. Porque o melhor vinho é aquele de qual a uva é mais espremida, né? O melhor suco é daquele suco que a uva foi mais espremida. Então, a pressão, ela coloca isso em nós. Essa mão poderosa de Deus colocando em nós algo para que a gente possa suportar um nível maior. E aí Paulo fala o seguinte, né? Ele continua falando no versículo 9. De fato, nós estávamos esperando morrer, porém, como resultado, paramos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar em Deus. Somente nele que ressuscita até mesmo os mortos. Então Paulo ele já começa a trazer uma nova visão. Ele fala o quê? Enquanto nós confiamos em nós mesmos, a pressão da mão de Deus vai ser cada vez maior. A pressão da mão de Deus te leva a parar de confiar nos seus esforços, te leva a parar de confiar nos seus achismos, nas suas crenças, naquilo que você acha que é certo, que você acha que é errado, aquilo que você acha que está da forma correta. Querido, não. Simplesmente Paulo está deixando bem claro, nós passamos por isso aqui porque ainda nós confiávamos em nós mesmos. E Paulo dá uma declaração tão linda e tão bonita que ele fala o seguinte: após essa pressão nós paramos de confiar em nós mesmos e confiamos somente em Deus que ressuscita até mesmo os mortos. Ou seja, Paulo acreditava que até mesmo se ele morresse, Deus tinha poder para ressuscitar a vida dele. E a pressão que Deus coloca em nós é isso. Não é só simplesmente um lugar de deserto. É muitas vezes no melhor momento da nossa vida, onde nós começamos a olhar demais para os nossos esforços, onde nós começamos a olhar demais para aquilo que nós temos, começamos a olhar demais para aquilo que achamos que estamos bons demais, e Deus vem com uma mão poderosa dele e ele esmaga a gente. Lá em João capítulo 17 nós temos a oração de Jesus e ele fala algo para nós que é muito forte. Ele fala para nós o seguinte: glorifica o Filho como ele tinha glória no princípio. Querido, a glória que Deus colocou sobre Jesus era para uma coisa: suportar o peso da cruz. Então, se você está pedindo por mais glória, se você está pedindo por mais manifestações espirituais, se você quer chegar mais perto de Jesus, se você está pedindo mais momentos gloriosos de Jesus, Deus vai colocar a mão poderosa dele para você suportar uma pressão que é sobrenatural. Querido, e é aqui que muita gente morre. É aqui que muita gente morre espiritualmente. Que Deus começa a pressionar e em vez dele suportar as pressões, as aflições, o que ele faz? Ele corre, ele foge, ele quer conforto, ele quer... E querido, não. Toda vez que Deus começa a mexer as coisas, toda vez que Deus começa a colocar a mão pressionada dele sobre a sua vida, é para um motivo e um propósito: te colocar em algo maior e mostrar para você que existe um lugar onde você não acessou, mas que com perseverança e paciência você acessa isso. E essa perseverança e paciência é o quê? É sentindo dor, gente. É dor, não tem como eu falar isso. Paulo ele fala pra gente lá no livro de 2 Coríntios capítulo 4, se eu não me recordo, ele fala para nós o seguinte: de todos os lados somos pressionados por aflições, mas nós não somos esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Olha só essa palavra que ele fala. Pelo sofrimento, o nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Então, querido, o que Deus está querendo falar com você nessa palavra hoje? A pressão, o sofrimento, a dor, tudo isso vai fazer parte do teu processo para uma coisa: para a sua vontade, para o seu ego, para o seu eu morrer, para que o eu de Jesus seja ressuscitado dentro do seu espírito. E querido, Paulo ele fala para nós no versículo 10, né? Ele nos livrou do perigo mortal e irá nos livrar outra vez, porque nele depositamos nossa esperança e ele continuará a nos livrar. Então Paulo está falando bem claramente, essa pressão que Deus está colocando na sua vida, não sei onde talvez seja no seu emprego, no seu trabalho, com seus amigos, na escola, talvez seja na faculdade, talvez seja dentro da sua casa com brigas. Querido, deixa eu te falar uma coisa: toda pressão que Deus autoriza
Toda a pressão que Deus coloca em você é para você parar de confiar nos teus esforços. É para você parar de confiar naquilo que você acha que é certo. É para você parar de confiar naquilo que você acha que são as crenças que você criou sobre Deus. Querido, sabe a forma que Deus tira alguém da caixa? Ele se revela de uma forma em que aquela pessoa, ela vai ficar num tempo e falar assim, ué, mas por que Deus não está mais aqui? Por que isso aqui não faz mais sentido? Porque Deus, ele se moldou para que você pudesse encontrar ele novamente de forma pura, simples, de forma concreta, de uma forma tão celestial que é chamado primeiro amor, sabe? Deus, ele não muda a sua essência, mas Deus muda a forma dele se manifestar, para que nós possamos parar de nos orgulharmos, para que nós possamos parar de pensar somente em nós, para que nós possamos parar de colocar Deus numa caixa e falar, Deus é assim, Deus não é assim, Deus, ele se molda para que a gente também possa ser moldado. Finalizo aqui falando sobre João capítulo 3, onde Jesus, ele fala o seguinte, o vento sopra para onde ele quer. O que Deus estava querendo falar pra gente? O Espírito Santo, ele se move da forma que ele quer. E ponto final. Então nós temos que apenas fazer uma coisa, mudar a nossa visão, mudar os nossos olhos, suportar a pressão do novo. E eu já ia finalizar, mas eu quero finalizar com outro versículo. Quero finalizar com Isaías 43, lá no versículo 18. Eu quero finalizar com um dos meus versículos favoritos da Bíblia. É um dos versículos que eu mais amo. Porque eu sempre, quando Deus está começando a mexer as coisas, eu começo a perceber isso. Olha só que forte que Deus fala. Primeiramente, Deus, ele começa falando lá no versículo 15, uma coisa que ele já tinha feito no passado. Ele fala o seguinte, eu sou o Senhor, o seu santo, Criador e Rei de Israel. Eu sou o Senhor que abriu uma passagem no meio das águas, um caminho seco pelo mar. Ou seja, Deus aqui, ele começa falando aquilo que ele já fez uma vez. Certo? Aquilo que ele é e aquilo que ele já fez uma vez. Eu chamei um exército poderoso do Egito com seus carros e cavalos, porém eu mesmo submergi nas ondas e eles mesmos se afogaram e a sua vida se apagou como um pavio fumegante. Então o que Deus está falando? Ele lembrou o povo israelita daquilo que ele já fez uma vez, experiências sobrenaturais que Deus já fez uma vez. E aí Deus, ele fecha esse parágrafo, ele entra num novo. Ele fala o seguinte, esqueça tudo isso que eu já fiz. Nada é comparado ao que eu vou fazer. Eu estou prestes a realizar algo novo. Vejam, vocês não estão vendo? Não percebem isso? Eu já até comecei. Eu estou abrindo um caminho no meio do deserto. E eu estou fazendo rios em terra seca. Então, querido, o que Deus está falando aqui para nós? A presença de Deus é muito forte aqui. O que Deus está falando para nós aqui? Ei, o que eu vou fazer na sua vida, você não tem que ficar olhando para trás. Como o apóstolo Paulo fala no livro de Filipenses, capítulo 3, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para as que estão adiante. Muitas vezes nós ficamos mais apegados ao que nós já vivemos do que naquilo que Deus quer fazer conosco novo. E o novo nos dá medo por uma coisa, será que é tão bom quanto aquilo que eu já vivi? E a pressão de Deus é a ferramenta que Deus destrói tudo isso. O que é essa pressão? Aqui os israelitas estavam passando por um momento de muita aflição, estavam presos na Babilônia. E Deus estava falando, eu estou colocando essa pressão em vocês, porque vocês não me reconheceram quando eu estava mudando as coisas de lugar, quando eu estava mudando as situações de lugares. Então, se você quer algo novo de verdade na sua vida, suporte a pressão que Deus tem e pare de confiar nas suas experiências, nas suas crenças e nos seus erros, nos seus achismos. Eu costumo falar, a ciência de Deus muitas vezes não faz sentido, mas que nos leva ao verdadeiro resultado. Então, querido, se você quer algo novo de Deus, tenha isso em mente. Deus vai colocar uma pressão, vai ser um peso que você vai sentir, você vai ficar angustiado, parece que Deus te abandonou, parece que Ele não quer mais falar contigo. E isso é a pressão que Deus traz para mostrar do quanto Ele quer fazer algo novo na tua vida. Amém? Querido, que Deus possa te abençoar. Se essa palavra aqui te abençoou hoje, se esse momento, se isso aqui que você está vivendo hoje te abençoou, compartilha com algum amigo seu, fala para os seus amigos, fala para as pessoas, entra também para duas coisas que nós temos aqui. Uma delas é a nossa comunidade do Puro e Simples. Nós temos aulas todas as semanas e nós falamos sobre assuntos principalmente envolvendo poder de Deus, avivamento, santidade, avivamento pessoal. Toda semana nós temos uma aula. Então entra lá no grupo, participa disso, daquilo que Deus está fazendo de novo. E também, querido, eu quero te convidar, caso você queira se aprofundar mais sobre isso, nós temos o nosso curso que já foi lançado. Vou deixar os links aqui embaixo para você, caso queira se inscrever, queira participar, se aprofundar mais. Tudo isso para abençoar o reino
de Deus, ok? Se você não é inscrito, se inscreve, dá o seu like e que você possa ser mais do que abençoado essa semana e esse resto de mês, tá bom? Nos vemos na semana que vem, que Deus te abençoe, tamo junto, gente!